Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. O presidente, né, dali da... Muito bom dia, meio-dia 39, do dia 22 de setembro, segunda-feira de 2025. 22 de setembro de 2025, horário meio-dia 29 minutos. Atenção, atenção, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, arbitragem internacional, justiça paga, justiça particular, na investigação, já não é mais investigação, já é fato, na guerra mundial contra a ONU, grupo, organização de ladrões, cleptocracia, sediada em Nova York. Este órgão, ele estabelece o estatuto do narcoterrorismo no planeta e os seus funcionários, todos engajados em 196 países. A tortura e extermínio da raça humana. Temos já a captura de Luiz Inácio Lula da Silva. A metade do seu séquito já foi deportado e agora está a outra metade a ser levado a lugar desconhecido. Temos já a captura imediata. Pode ser que seja feita a sentença sumária de sentença contra a humanidade e os direitos humanos por exercer extermínio da raça humana em 196 países. Ele, conjuntamente com Xi Jinping, com o Putin, patrocinaram veneno letal em toda a população do planeta. Então a sentença é morte por execução de pelotão de fuzilamento. Isto tudo pode ocorrer a partir de hoje, 22 de setembro de 2025, horário meio-dia e 31 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Estivemos ausente porque tivemos uma labirintite com indisposição de digestão e também vômitos, enfim, mas agora estamos bem. Então queremos dizer a vocês, estamos já no controle mundial, não tem possibilidade de recuar. Já determinamos a execução também de todos, o Ayatollah Khamenei, os mulãs, todos os que estão ameaçando os santos, os devotos da Kaaba, que eles são monges, eles não brigam, eles estão cerceados por terroristas. Países árabes que estão sendo cativos pelos terroristas xiitas. Vamos exterminar todos eles. E eles já sabem disso, então
pedimos a boa vontade do povo judeu em todos os países árabes que se retirem das suas fronteiras, porque os líderes desses governos não têm como assegurar a sua integridade física, porque eles todos estão sequestrando as famílias da realeza árabe. Então pedimos ao senhor Trump, a 123 países do Tribunal Penal Internacional, à NATO, à OTAN, ao combate mundial, guerra mundial nuclear. Aqui no Brasil, nós já temos a captura e também a força letal da Interpol, da CIA, do Mossad, ao combate e ao extermínio dos terroristas localizados em 26 estados e no Distrito Federal. Vitória se encontra totalmente cerceada pelos funcionários públicos que administram o crime organizado. Eles não são facções, eles são funcionários públicos, filhos da puta. E quero dizer para você, prefeito do Rio de Janeiro, e a puta que te pariu, tá me ouvindo? Você, seu filho da puta, abre a água, coloca água para circular, seu filho da puta. Tu tá querendo fazer dinheiro para tua campanha política? Tu vai morrer, filha da puta. Tá entendendo, seu filho da puta? Tu me conhece, prefeito do Rio de Janeiro, e a puta que te pariu. Tá entendendo? Você e essa cambada de filho da puta da prefeitura, todos vocês vão virar desova. Abre a água, atende nos hospitais, trata a população bem, ou vocês serão mortos, filha da puta. Esse recado é de todas as tropas de 2.300.000 favelas que estão putos com vocês, seus filhos da puta. Entenderam? Aqui não tem ninguém brincando, seus filhos da puta. Abre a água, filha da puta! Conforme determinação, meu Pix, que eu tenho que pagar o telefone, vence todo dia 21. E também a internet. Por favor, nos ajudem com o que puder, por favor. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510 466 44734. Meu Pix é meu telefone celular WhatsApp, 5521-99-742-0789. Por favor, nos ajudem. Por favor, estamos pedindo, nos ajudem. Temos que pagar porque precisamos nos comunicar com vocês. E principalmente dar o relatório. Não temos ajuda de nenhum governo. Só recebemos ajuda do povo brasileiro, que acredita em nós. Gratidão, povo brasileiro. Tenho vocês no coração, e também todas as agências internacionais estão sempre agradecidas a todos vocês, já que eles não podem participar e me ajudar, mas eles me autorizaram a pedir dinheiro para sobrevivência. Nos ajudem, por favor. Gratidão. Fiquem com Jesus Cristo, Yahoo, Allahu Akbar, Hashem. Por favor, nos ajudem. Estamos em guerra nuclear mundial. Ô Lula, filho de uma puta, Alckmin, a puta que te pariu, partidos políticos, ou vocês fazem anistia geral, ou vocês todos estão fodidos. Tem que ter também a blindagem de todos vocês, porque vocês vão ficar blindados aqui no Brasil, mas lá fora não. Lá fora tá todo mundo pedindo, seus filhos da puta. Entenderam? Estão entendendo, seus filhos da puta? Estão demorando muito, querendo jogar pra frente, pra ver se vão ressuscitar. Não vai ressuscitar, não. Cada dia piora, seus filhos da puta. Porque quem vai matar vocês é a máfia albanesa. A máfia do senhor Aberhil.
vocês acabaram com a Nangreta que tinha a rota caipira de São Paulo. Vocês pegaram a máfia que fornecia pó, cocaína, fentanil para a Europa e acabaram com ela lá em Santos. Então agora, meu filho, te prepara porque vocês vão morrer, filha da puta. Confiscaram todo o dinheiro da máfia Nangreta. Os caras lá da Nangreta, os italianos, eles estão putos com você, Lula, filha da puta. Vão te matar. A Interpol já mandou te prender em Nova York. Metade do teu séquito já foi deportado. E você vai em cana. E tenha certeza, você pode ser fuzilado ainda hoje, seu filho da puta. Entendeu? Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapano, o pica. Entendeu, senhor filho da puta? Se meteu, não sabia com quem, vai pra puta que te pariu. Não foi por falta de aviso, senhor filho da puta. Tá pensando que aqui tem algum otário? Seus filha da puta, te mete, filha da puta, e morre cagando, filha da puta. Viraliza isto. Bom, vamos lá. Dia 22 de setembro de 2025. Horário, 19h45. Dia 22 de setembro. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Arbitragem internacional. Justiça particular. Função: investigação dos elementos a serem processados na Guerra Mundial Nuclear. Elementos, funcionários públicos, todos identificados. No momento, estamos na Lei Magnifici, na República Federativa do Brasil, também na Europa, na Austrália, em vários outros países. Atenção, atenção! Senador Alexandre Vieira, da Polícia Civil. Estamos com o FBI, a CIA, o Mossad, a DEA, a interpretação da sua relatoria ao questionamento da blindagem contra o procedimento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, amotinado, espião, facção com contrato com a China, a estabelecer a tutela e curatela da República Federativa do Brasil. A função deste procedimento, crime internacional, identifica o senador Alexandre Vieira como membro da organização Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, no feudo da Polícia Civil. O senhor está envolvido em crimes em 26 estados e no Distrito Federal. Senador Alexandre Vieira. Relator: o senhor alega que é inconstitucional a blindagem dos parlamentares e também dos partidos políticos, proprietários de partidos políticos, que são elos de extorsão do Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, ao qual o senhor faz parte da membresia. Senador Alexandre Vieira, da Polícia Civil. Este relatório, ele é conclusivo por provas, áudio e vídeo. Então queremos dizer, tanto o senhor quanto o Paulinho da Força, quanto qualquer elemento do Senado, da Câmara de Deputados que se manifestar
em querer afrontar, em tempo de guerra nuclear mundial, contra o narcoestado Brasil, ao qual o senhor faz parte, que o senhor será batido à força letal. Está entendendo, senador Alexandre Vieira? Quem está falando aqui é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, ao cargo Arbitragem Internacional, pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Tribunal Internacional, pelo Supremo Tribunal Mundial. Estamos em guerra. 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional não está para nenhum tipo de arguição de que nenhum filho da puta, traidor à pátria, queira impedir que isto se prolongue. Então, se o senhor, conjuntamente com o seu partido, com o partido da puta que o pariu, com o partido de querer estabelecer o fim de vocês mais rápido possível, porque vocês contrataram os democratas que vão jogar toda a culpa em cima de você, Alexandre Vieira. Eles que forneceram todas as provas da sua participação no feudo da Polícia Civil. Entendeu, senador? Deu para entender? A tua casa caiu. Entendeu, porra? Então seja prático e diga que o senhor não tem como determinar que é inconstitucional um pedido do parlamento. O parlamento, ele está sendo totalmente extorquido por uma célula do narcotráfico ao qual o senhor faz parte, seu filho da puta. Ouviu, Alexandre Vieira? Metido a matador e Pikachu. Entendeu? Você é a tua Polícia Civil. Deu para entender? E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, WhatsApp, 5521-99-742-0789. Se não gostou, vai pra puta que te pariu, Alexandre Vieira, da Polícia Civil. Se tu quer trocar, tu tá morto, filha da puta. Entendeu, Alexandre Vieira? Deu pra entender ou não, seu filho da puta? Viraliza isto. Bom, muito boa tarde, terceira live, 14h57, do dia 22 de setembro de 2025. Atenção, atenção, Supremo Tribunal Federal. Atenção, GovBR, Presidência da República, do Executivo. Atenção, Parlamento, Senado e Câmara de Deputados, 26 estados, 5.070 prefeituras. O Brasil, ele está interdito. Ele é caracterizado como narco-estado. Ele é o operacionalizado para lavagem de dinheiro desse falso identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é, conjuntamente com outros 17 integrantes de narco-estados na América do Sul, e todos eles já para a prisão imediata. Nós estamos determinando a captura imediata destes filhos da puta. Eles são terroristas, filhos da puta, ladrões. Então, não tem mais averbação jurídica.
você, Senado, você, Câmara de Deputados, você, Supremo Tribunal Federal, da puta que te pariu. Tu não tem mais averbação jurídica. Tá caçado teus diplomas, seu filho da puta. Tá entendendo? E nós vamos entrar ainda hoje, dia 22 de setembro de 2025. A tua captura é sumária. A Interpol, a CIA, a DEA, 60 agências de inteligência e o Mossad vão atrás da tua cabeça, seus filhos da puta, assassinos traidores da República Federativa do Brasil. Quem está falando aqui é o interventor de 17 estados que estão praticando narcotráfico mundial, seus filhos da puta. Vocês todos caem na base da bala, do aço. Estão entendendo? São captura. Estamos em guerra mundial nuclear, seus filhos da puta. Não vai sobrar nada de vocês, filhos de uma puta. Tá entendendo? Já demos a sentença, e sentença dada não cabe recurso, seus filhos da puta. Entenderam? Então, não tem pra onde fugir, não tem buraco que possa você se esconder, seu filho de uma puta. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510 466 447 34. Plataforma Bancô Mercado Pago. Meu Pix é meu WhatsApp, telefone celular 5521 99742 0789. Por favor, nos ajudem. Temos que pagar o telefone, a internet. Por favor, qualquer dinheirinho vai somar e a gente vai poder pagar. Não recebo dinheiro de nenhuma autarquia, não recebo dinheiro de nenhum país, só recebo dinheiro do povo brasileiro. Entenderam? Estamos a libertar o Brasil desta corja de filhos da puta ladrões que se estabeleceram no GovBR. Todos estes filhos da puta, todos caçados. Competente da história, o governo de Joe Biden. O Brasil agora enfrenta grandes tarifas em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades de cidadãos americanos, com censura, repressão, instrumentalização judicial e corrupção, e alvejando críticos políticos dos Estados Unidos. Eu tenho um pouquinho de problema falando isso porque eu tenho que falar. Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. A gente viu ele, eu vi ele, ele me viu, e a gente deu um abraço. A gente deu um abraço e eu falei, dá para acreditar que eu vou falar isso em só alguns minutos? Mas a gente concordou em nos encontrar semana que vem. A gente teve só 20 segundos para falar. E olhando para trás, eu estou feliz que eu esperei, porque o teleprompter não funcionou muito bem, não deu muito certo aqui. Mas a gente conversamos um pouco e concordamos em nos encontrar semana que vem para discutir os interesses. Ele parece um cara bem legal. Ele gostou de mim, eu gostei dele. E eu só faço negócio com gente que eu gosto. Quando eu não gosto deles, quando eu não gosto das pessoas, eu não gosto delas. Mas pelo menos por uns 39 segundos tivemos uma ótima conversa. E é um bom sinal, é um bom sinal. Mas também no passado, o Brasil, dá para acreditar, ele colocou tarifas injustas no nosso país, mas agora, por causa das nossas tarifas, nós estamos dando troco, e a gente está dando troco bem forte. E como presidente, eu sempre vou defender a nossa soberania nacional e os direitos do social e corrupção, e alvejando críticos políticos dos Estados Unidos. Eu tenho um pouquinho de problema falando isso porque eu tenho que falar. Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. A gente viu ele, eu vi ele, ele me viu. E a gente deu um abraço. A gente deu um abraço e eu falei, dá para acreditar que eu vou falar isso em só alguns minutos?
Mas mas a gente concordou em nos encontrar semana que vem. A gente teve só 20 segundos para falar. E olhando para trás, eu estou feliz que eu esperei, porque o teleprompter não funcionou muito bem, não deu muito certo aqui. Mas a gente conversamos um pouco e concordamos em nos encontrar semana que vem para discutir os interesses. Ele parece um cara bem legal. Ele gostou de mim, eu gostei dele. E eu só faço negócio com gente que eu gosto. Quando eu não gosto deles, quando eu não gosto das pessoas, eu não gosto delas. Mas pelo menos por uns 39 segundos tivemos uma ótima conversa. E é um bom sinal, é um bom sinal. Mas também no passado, o Brasil... Wellington Barros. Pitoli, gostaria de trazer um recorte aqui que inclusive é destaque e contagem de exclusivo no Portal Metrópolis nesse momento, que os Estados Unidos estudam revogar o visto de Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante do Exército Brasileiro. A medida passou a ser discutida porque, na visão do governo de Donald Trump, o general teria sido indicado ao posto por Alexandre de Moraes e garantiria respaldo da cúpula militar a decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal. O Departamento de Estado dos Estados Unidos mapeou um histórico de reuniões de Alexandre de Moraes com o general Tomás. A tese levantada pela Casa Branca é que determinações do magistrado, inclusive alvejando militares, foram definidas após alinhamento prévio com o comandante do Exército Brasileiro. A ofensiva norte-americana contra o general brasileiro teria o condão de elevar a novo patamar a tensão diplomática entre os governos de Lula e Donald Trump, com o potencial de impactar parcerias militares atualmente em curso. A perda de visto do general Tomás é discutida no âmbito de um novo pacote de sanções que inclui também integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Você sabe, ontem os Estados Unidos revogaram o visto de 7 autoridades brasileiras. Os impactados foram Jorge Messias, advogado-geral da União, José Levi, ex-secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral, na gestão de Alexandre de Moraes, Benedito Gonçalves, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Ayrton Vieira, juiz auxiliar de Moraes no STF, e também estão na lista Marco Antônio Martim Vargas, ex-assessor eleitoral, Rafael Henrique Tomai Rocha, juiz auxiliar de Moraes, e Cristina Iukiko, que é chefe de gabinete de Alexandre de Moraes. Procurado, o comandante do Exército Brasileiro preferiu não se manifestar. Vai se manifestar uma melancia desse? Mas vamos lá. O que está ficando claro para mim é o seguinte. Anda com Moraes? Ando sim, senhor. Acabou, não tem Mickey, ô pateta. Acabou o Mickey para você, ô pateta. É isso aí, tá ficando claro para mim. Acabou. Você anda com Moraes? Ando. Alguns pontos aí. Parabéns, mais uma vez, pela coragem. Parabéns, Eduardo Tagliaferro. Se não for para aqueles que em algum momento também atiraram pedra contra Tagliaferro, que fique claro o seguinte: a primeira entrevista dada foi para Auriverde no dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto, feriado em Bauru, né, dia do aniversário aqui da cidade. Eduardo Bolsonaro passou aqui, na sequência Tagliaferro. Chegamos à incrível marca de 70 mil pessoas assistindo simultaneamente esse programa. Porque a sombra do YouTube não deixa a gente avançar. Não dá. Aqui você não vai ver 130 mil telas, como a gente tem por aí. Aqui é na luta, amigo. Aqui é, né, como a gente fala de urna, voto impresso, a gente fala de algumas coisas que outros não falam, né, a gente não vai ter 130 mil telas aqui. Eu não estou ligando para isso, eu estou ligando para a comunicação. Pode até estar assistindo a gente, mas não vai aparecer. Até pelo que eu vi. Cheguei no aeroporto de Roma, um senhor chamado Vitório, Edson, italiano, casado com uma brasileira, Eiri. Ela trabalha no ramo de moda. Vitória, italiano, falou assim: Pitoli aqui? Tu sei Pitoli? Pitoli aqui? Pois é. Vai dizer para mim, nem sei quantos estão assistindo agora. Mas enfim, vamos lá. Só para a gente entender. Tagliaferro passou por aqui dia 1º de agosto e sucessivas vezes até chegar àquela Comissão de Segurança Pública do Senado, quando ele ali jogou no ventilador geral, mostrando inclusive que tem provas periciadas de tudo que aponta. Tudo isso que a gente está vendo agora, esses aí do entorno, Ayrton Vieira, Cristina Iukiko, tal, não sei o quê, tudo por conta da coragem de Eduardo Tagliaferro, hein? A gente não pode deixar de mencionar a coragem desse cara, hein? Tá com a vida em risco, perseguido está, longe do seu povo, longe da sua terra, porque decidiu contar a verdade, hein? Tá? Esse é um ponto. Outro ponto. Vai mostrando o seguinte, Cláudio. Andar com o Alexandre de Moraes não é bom não, hein? É tóxico. Não foi o termo usado pelo governo americano? Tóxico. Acredite. Uma informação que recebi por esses dias. Alexandre de Moraes é porque vão escancarando, né? Isso acontece, é claro, não sou ingênuo. Mas a gente saber que isso acontece é novo. É novo.
Alexandre de Moraes pode estar por trás da indicação de um senhor chamado Gustavo Rocha para ser vice-governador do DF. O que significa o seguinte, que Ibanez Rocha, atual governador, pode ter problemas com relação a apoio, que angariava apoio junto a alguns bolsonaristas e tal, para ser mais um candidato ao Senado no DF. Só que o fato de Celina Leão, pessoa que eu não tenho nenhuma confiança, zero apreço, Celina Leão que me perdoe, mas eu não nutro nenhum respeito por essa senhora do ponto de vista político, que ela tomou decisões que vão muito longe daquilo que eu defendo. Por exemplo, eu adoraria saber onde Celina Leão estava no 8 de janeiro de 2023. Onde essa senhora passou a tarde ali, no 8 de janeiro de 2023. Se Celina Leão me disser onde ela passou a tarde de 8 de janeiro de 2023, que não seja, por exemplo, no gabinete do ministro Flávio Dino, eu mordo minha língua, peço desculpas e, tiro meu time de campo. Então veja, Celina Leão, confiança zero. Zero. E pode contar histórias, por exemplo, com relação a Joyce Raspo, tem umas histórias boas aí. Bastidor é incrível. Mas vamos lá. Celina Leão deve ir para o governo do DF. E deve colocar de vice tal de Gustavo Rocha, que, segundo consta, foi indicado por Moraes. Isso é novo, hein? Um ministro do Supremo indicando vice-governador do DF. Deixa eu já avisar esse tal de Gustavo Rocha, que eu não conheço. Gustavo, quem anda com Moraes está tendo problemas, hein, filho? Comandante do Exército pode ter o visto cancelado. Você imagina você. Eu não sei nem, famoso quem? Para mim, eu não sei quem é. Gustavo Rocha, não faço ideia. Só que é o indicado do Moraes para a chapa da Celina. É como o Gonê. Famoso quem? Ele era um cara lá do TSE, sócio do Gilmar Mendes. Aí surgiu. É assim, vai criando pessoas que querem ascender a qualquer custo, desde que tenham absoluta lealdade a ele. Mas, Cláudio, perceba, andar com o Moraes está custando caro, hein? É tóxico. Não tá? Tá, muito caro. Lembrando o seguinte, nós temos, por exemplo, na revista, na reportagem do Metrópole, lá em 21 de janeiro de 2023, o famoso parceiro do STF, o repórter Guilherme Amado, falando que o novo comandante do Exército era o preferido de Alexandre de Moraes, o general Tomás Paiva, sempre foi o nome predileto de Alexandre de Moraes para o cargo. Metrópole falando isso. Nós temos a CNN falando isso. O novo comandante do Exército foi indicado a Lula por Alexandre de Moraes em dezembro, ele assumiu em janeiro de 2023. Então, essa informação de que o Tomás Paiva é indicação do Alexandre de Moraes é fato público e notório na mídia política desde 2022, 2023. Então, nós sabemos que o Lula escolheu quem o Alexandre de Moraes indicou para ser o chefe do comando das Forças Armadas. Nós também sabemos que o ministro Alexandre de Moraes influenciou na escolha de inúmeros líderes do Ministério Público em todos os estados. Tem reportagens falando que ele liga para os governadores, ele indica nome de pessoas, assim, tem um membro do Ministério Público aí, seria muito bom você colocar de procurador-geral do Ministério Público do seu estado. Inclusive o estado de São Paulo. O antigo procurador, o doutor Sarrubo, que hoje está lá no Ministério da Justiça, é um grande colega, um grande amigo de carreira profissional do Alexandre de Moraes. Está indicado lá na Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias, alguma coisa assim, no Ministério da Justiça, pelo Alexandre de Moraes. Então, uma coisa é ele ganhar a eleição, outra coisa é tomar o poder. Essa é a grande estratégia política que o Alexandre de Moraes, junto com pessoas, de repente, como, vamos chutar, Michel Temer, pessoas como, por exemplo, Kassab, pessoas como, por exemplo, políticos de carreira profissional, foram montando com o Alexandre de Moraes uma rede de indicações para cargos e pessoas que fazem qualquer coisa para assumir uma posição de status, virar alguém importante, foram colocadas ali. E a máquina, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, grande parte do... tudo aparelhado sob influência. E qual é o poder do Alexandre de Moraes? É bem simples. Se não fizer o que eu estou pedindo, quando cair uma ação que te tem interesse aqui no Supremo, eu dou uma canetada, você vai descobrir o que eu faço com você. Nós falamos lá atrás, no comecinho, no primeiro mês de fevereiro, segundo mês do governo Tarcísio. Nós aqui recebemos informações de gente lá do lado da mesa do Tarcísio falando: o governador está sofrendo enorme pressão do ministro Alexandre de Moraes para indicar o procurador-geral do Ministério Público que ele quer. E ele está com medo de São Paulo perder processos muito poderosos para São Paulo, porque se for contra o Supremo. Entenderam? Então, os Estados Unidos está avisando o seguinte:
nós estamos rastreando, monitorando. O comando do Exército está com um alexandrino, nós já dissemos, o Alexandre é tóxico. E aí o governo americano vai pegar todo mundo da cadeia de comando dele e pôr para baixo. Bom, se for assim, Temer vai dançar, que foi o Temer que indicou o cara para o Supremo. Então Ah, o Temer já está com a visão da forca, entre Sim, aspas, é claro, né? Sim. Aham, já entendi. Mas Vamos o lá. único jeito de enfrentar a atual ditadura brasileira é assim. Porque o Congresso tem o Hugo Mota, que não, o Hugo Mota, Alexandre, ele é um fantoche. Ele obedece o que o Alexandre de Moraes manda. Tudo ali. Não é só a traíra. Ô, Claudio, Ele está no papel de... Claudio, para obedecer, tem que ser safado. Mas é alinhado. Esse grupo todo Certo? pensa assim. É safado. Sim. Esse grupo todo pensa assim: eu quero o poder para mim e o interesse público não me interessa, a supremacia do interesse público não me interessa, a estrita legalidade estabelecida na Constituição e nas leis não me interessa. O que me interessa é o que a Dilma Rousseff falou num discurso lá em 2014, 2013. A gente vende a alma para ganhar uma eleição. Esse pessoal tem muito disso. A porta é estreita para eles. Bom, mas vamos lá. Atenção, anda com Moraes, está na mira. Já ficou claro para nós. Se até o Thomas Paiva está na mira, amigo. Imagina essa turminha que seca ali, os mosquinhas. E é importante as Forças Armadas entenderem isso. Porque as Forças Armadas do Brasil, sem as conexões com as Forças Armadas dos Estados Unidos, é o que o Lula está tentando fazer. O Brasil virar Força Armada chinesa. PL pressiona por anistia ampla para envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Sigla não tem o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro para aceitar a proposta de dosimetria. Preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a compartilhar. Com a informação de Flávio Bolsonaro, o sistema quer enterrar Bolsonaro. Mas não adianta, ele é o maior líder político da história do Brasil e as ruas mostram isso. Fiquei ao lado dos meus princípios, ao lado de Deus e do povo brasileiro. Mas eu sinto, lá no fundo, que essa missão ainda não acabou. Depois é a verdade e a verdade foi a verdade. Acima de tudo, Deus acima de tudo. Anotem o que eu vou falar para vocês. O ano que vem, Bolsonaro presidente do Brasil, se cada um de nós fazer a sua parte. Cada um de nós colocar pressão em cima desse sistema que está por um fio. Não é à toa que Alexandre de Moraes e sua esposa foram sancionados. E muita coisa vai vir ainda. Estados Unidos estuda tirar visto do comandante do Exército, General Thomas. Todos aqueles que fizeram parte da destruição do Brasil, o governo norte-americano, a Casa Branca, já tem tudo documentado. Sabe quem é aliado do sistema e quem está contra a nação brasileira. E entra no radar, então, o general do Exército, o melancia, General Thomas. O governo americano sabe tudo o que passou no Brasil em 2022. Conhece todos os protagonistas. Tá aí a informação confirmada pelo Metrópolis. Estados Unidos estuda tirar visto do comandante do Exército, General Thomas. Trump analisa nova Magnitsky contra o STF e sanções que miram Polícia Federal e PGR. Olha só o que virou nossa Polícia Federal, que um tempo atrás prendia criminosos, corruptos, ladrões e hoje em dia pode ser sancionada pelo país norte-americano porque está sendo controlada pelo ditador do Brasil, o violador de direitos humanos, ministro Alexandre de Moraes, que se fosse em país sério já teria passado o impeachment dele há muito tempo. O que acontece mesmo é que a gente tem um Senado Federal muito fraco, principalmente o presidente dele, que é Davi Alcolumbre, que já está com o nome dele no radar dos Estados Unidos e pode entrar também nessa lista aqui.
onde o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, vai sofrer na pele também as sanções dos Estados Unidos. Barroso disse que a aplicação da Lei Magnitsky, tanto contra Alexandre de Moraes como a sua esposa, é injusta e com base em narrativa que não corresponde à verdade. E acho, eu lamento que tenha sido estendida essa punição à esposa do ministro Alexandre, como havia lamentado a aplicação a ele mesmo. Eu considero que isso é injusto e acho que, infelizmente, prevaleceu junto às autoridades americanas uma narrativa que não corresponde à verdade dos fatos do que aconteceu no Brasil. E, infelizmente, nem a diplomacia brasileira, nem os formadores de opinião brasileiros conseguiram demonstrar a essas autoridades o que de fato aconteceu no Brasil, porque aqui não houve uma perseguição política, aqui houve um julgamento transparente, com o devido processo legal, com a imprensa nacional e internacional acompanhando e com todas as provas, que são provas públicas. De modo que eu lamento que não se tenha conseguido fazer essas autoridades compreenderem o que efetivamente ocorreu no Brasil. E acho que isso é produto de uma incompreensão, de uma narrativa que prevaleceu e que não é a narrativa real. E que em nada impacta a costura de uma saída aí para a anistia? Acho que são coisas diferentes. Acho que isso não está na negociação com os Estados Unidos em nenhuma medida. Bolsonaro está preso e proibido de dar entrevista e falar em redes sociais, num processo em que a PGR diz agora não ver crime do presidente. Soltem Bolsonaro imediatamente. Se você puder comentar aqui, soltem Bolsonaro imediatamente. É uma das tags que a gente precisa viralizar nas redes sociais, que a própria PGR diz que não vê crime em cima do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro que está mais magro, com problemas de saúde grave. E o que vem acontecendo com ele, o psicológico dele também muito abalado, a gente está pedindo para que soltem Bolsonaro imediatamente. Principalmente pela idade avançada do presidente Bolsonaro, que não cabe mais essa prisão ilegal. E tem mais pessoas pedindo. Se Bolsonaro foi preso por um inquérito onde ele não foi denunciado, sua prisão é ilegal e deve ser revogada imediatamente. Se o Bolsonaro ele foi preso, a prisão domiciliar dele foi decretada nesse inquérito que agora ele não foi denunciado, então essa prisão de hoje do Bolsonaro é ilegal. É ilegal, tem que ser revogada imediatamente de ofício. Veja só, você precisa de uma justa causa para prender alguém, ainda que domiciliarmente, não importa se atrás das grades ou as grades indo até a tua casa. Não importa, se ele está sendo domiciliarmente preso em razão desse inquérito, ele não foi denunciado nesse inquérito, cai por terra toda a causa justa, supostamente justa, né, claro, que motivou a prisão dele. É obrigação do Estado, portanto, revogar imediatamente a prisão domiciliar ou qualquer outra e cautelares e tudo mais que envolve a prisão do Jair Bolsonaro. E digo mais, se isso não for feito, os advogados, claro, podem pedir e tal, mas é um abuso completo de autoridade e de poder se o próprio ministro Moraes não fizer de ofício essa revogação. Não é à toa que foi sancionado o violador de direitos humanos. Soltem Bolsonaro imediatamente é a tag que você precisa comentar aqui no nosso vídeo. Olá, pessoal. Diante da denúncia que foi apresentada hoje contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, eu penso que Jair Bolsonaro deve ser colocado em liberdade imediatamente. Eu te explico. No dia 18 de julho, foram decretadas medidas cautelares contra Jair Bolsonaro. Dessas medidas, houve uma evolução que culminou com a sua prisão no dia 4 de agosto. Tudo isso dentro do inquérito 4995, onde também foi incluído o jornalista Paulo Figueiredo. Também houve uma medida cautelar contra o pastor Silas Malafaia. Mas hoje, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal. Mas não denunciou Jair Bolsonaro. Alegou que o Bolsonaro já está condenado na ação penal 2668. Mas naquela ação penal onde Bolsonaro foi condenado, não tem prisão decretada contra ele. Basta você entrar no site do STF e verificar que a prisão foi decretada nesse inquérito 4995, que hoje é citado bem no início pela Procuradoria-Geral da República. Portanto, a causa que motivou a prisão de Bolsonaro desapareceu. Ele estava acusado em coação no curso do processo e não foi denunciado por esse fato. Por questão de justiça, se é que nós podemos ainda falar em justiça, o ministro Alexandre de Moraes deveria soltar Bolsonaro imediatamente, independente de pedido da defesa, que certamente apresentará esse pedido.
Então quero trazer essa notícia para vocês que ainda não tomaram conhecimento e mesmo os que já tomaram conhecimento para uma maior reflexão. A justiça e a correção processual implicam em conceder liberdade imediata para Jair Bolsonaro, revogando aquela prisão preventiva, que é uma prisão domiciliar, mas é uma prisão preventiva. Paz a todos. Sebastião Coelho, então, pedindo a soltura imediata do presidente Jair Messias Bolsonaro. É importante você comentar isso aqui também, aqui nos comentários, porque a gente precisa levar essa ideia adiante. Quanto mais pessoas fazendo barulho nas redes sociais para que soltem imediatamente Bolsonaro, essa notícia, essa informação, essa pressão vai chegar no STF, na Suprema Corte, nas mãos do violador de direitos humanos, ministro Alexandre de Moraes. Se você puder também deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, é importantíssimo. Lembrando vocês que a luta é de cada um de nós. O presidente Bolsonaro não pode fazer nada sozinho. Mas se cada um fizer a sua parte, a gente consegue resgatar esse Brasil que está nas mãos de criminosos que tomaram o poder. Isso mesmo, tomaram o poder. Opositores inelegíveis, típico de ditaduras e regimes autoritários. E ainda tem a cara de pau de dizer que querem pacificar o país. Tá aí Michel Temer, o presidente aí. Temer, a CNN, sugere a Paulinho que envolvidos no 8 do 1 fiquem inelegíveis. Proposta de modificação constitucional foi encaminhada ao relator do PL da anistia e prevê impedimento eleitoral por 8 anos. Qual que é o medo das pessoas que estavam no 8 do 1 se candidatar? Até mesmo para poder arrumar essa cagada que vocês fizeram aí em Brasília. Michel Temer, um ex-presidente esquecido. Estão trazendo de novo ele para tentar negociar anistia, isso e aquilo. Ele vai resolver. Michel Temer, que já recebeu um alerta também da Casa Branca. Preste bem atenção qual lado vocês vão ficar. Se Michel Temer ficar do lado do violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, o próximo sancionado pode ser ele. E essa ideia de deixar essas pessoas inelegíveis não tem cabimento nenhum. Tem que deixar pessoas inelegíveis, pessoas com casos de corrupção, ladrão, assassinato, pessoas que cometem crimes de verdade. E não pessoas que estavam apenas se manifestando e aconteceu-se uma revolta popular aonde tinha pessoas infiltradas que quebraram lá em Brasília. Essas pessoas sim têm que pagar um preço ali, mas não 17 anos de cadeia. E pessoas ali inocentes. Cadê as câmeras que foram escondidas pelo ministro Flávio Dino, que mostra o verdadeiro quebra-quebra que aconteceu em Brasília? Pessoas inocentes estão pagando com a vida até hoje. E a anistia que a gente vem batendo há mais de 2 anos. Mais de 2 anos a gente vem pedindo, olha, tá na hora da anistia. Olha o que estão fazendo com as pessoas inocentes. E agora vem o papo, então, de Michel Temer, que quer deixar o pessoal aí inelegível. Isso aqui, com certeza, é para atingir o presidente Bolsonaro também. Hugo Mota barra indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria e abre caminho para sua cassação por faltas. A informação foi publicada hoje no Diário Oficial da Câmara de Deputados. Hugo Mota, o que Eduardo Bolsonaro vem fazendo nos Estados Unidos é um trabalho excelente, onde a população brasileira agradece, e você parece que quer ser sancionado também. Você que tem a caneta nas mãos para trazer o Brasil à normalidade, prefere ficar esticando a corda. E esse cara aqui que senta na Casa Branca, conversa com os maiores líderes do mundo, você quer caçar ele por faltas, sendo que ele pode fazer isso por videoconferência. A gente acompanha de perto os próximos passos de Hugo Mota. Enquanto isso, o governo Lula recusou colocar o PCC e CV como terroristas e agora diz que isso é uma preocupação. Já adianto, sou relator do PL antifacção que colocará organizações criminosas como terrorismo. Veremos quem é a favor da bandidagem. É preocupante
a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A todos os terroristas que contrabandeiam drogas para os Estados Unidos da América, fiquem avisados, nós os destruiremos. Tá aí então o recado do presidente norte-americano para alguns países aliados ao Brasil, a gente que recebeu com tapete vermelho, com Lula da Silva e a imprensa podre do Brasil batendo palmas, que é o caso do Nicolás Maduro. Ontem o presidente Trump até postou na rede social dele um vídeo ali, uma pessoa mais gordinha, ali na Venezuela, que seria o exército de Nicolás Maduro, debochando disso, porque o alerta tá aí, tá sendo avisado, parem de ficar traficando drogas ali no território norte-americano. E não é só a questão de drogas. Tem um ditador aí que está com seus dias contados e o presidente norte-americano arrebentando na ONU. Enquanto isso, o cara é louco. Lula é capaz de subir no púlpito da ONU e começar atacando justamente o país que o recebe. Pura loucura. Governos, representantes dos Estados-membros aqui reunidos. Este deveria ser um momento de celebração das Nações Unidas. Criada no fim da guerra, a ONU simboliza a expressão mais elevada da aspiração pela paz e pela prosperidade. Hoje, contudo, os ideais que inspiraram seus fundadores em São Francisco estão ameaçados como nunca estiveram em toda a sua história. O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente à arbitrariedade. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultua a violência. Esse é Lula da Silva que vai nos Estados Unidos e ataca o presidente norte-americano que está apenas aplicando a lei para aqueles violadores de direitos humanos. Lula chama a direita de falsos patriotas, afirma que Bolsonaro foi condenado por golpe e critica ações dos Estados Unidos. Reconquistada há 40 anos pelo seu povo depois de 2 décadas de governo ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos. CPMI prende carregador de mala do careca do INSS. O crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal é gravíssimo. Quem mente diante dessa CPMI não afronta apenas os deputados e senadores, afronta a nossa lei, a Constituição e o povo brasileiro. Quando alguém esconde a verdade aqui dentro, é um desrespeito, especialmente, neste caso, aos aposentados na fila do remédio, a viúva que chora para pagar as contas, quem faltou dinheiro no final do mês, para tudo isso. E está muito claro pela documentação que nós temos nessa CPI, que o esquema era totalmente conhecido, especialmente pela experiência profissional da testemunha que veio até essa CPMI. Por isso,
essa presidência encaminhará imediatamente o pedido de prisão e as representações criminais cabíveis contra a testemunha. Está registrado em ato o comportamento do depoente nessa CPMI. Diante das mentiras constatadas, das contradições flagrantes, da ocultação de documentos, está caracterizado o crime de falso testemunho. Na condição de presidente desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, diante do flagrante delito, eu neste ato dou voz de prisão ao depoente por crime de falso testemunho contra essa CPMI. Determino, Vossa Excelência não pode mais se manifestar, seu advogado, agora só nos autos. Determina a Polícia Legislativa do Congresso Nacional que proceda imediatamente à condução do preso com todas as garantias constitucionais e que seja comunicado à autoridade judicial para as devidas providências. Essa CPMI, e aqui eu vim pautando ponto por ponto, não será instrumento de blindagem de ninguém. Essa CPMI vai até o final, doa a quem doer. Quem rouba do aposentado, rouba do Brasil. E aqui, meus amigos, quem mente vai pagar o preço. Polícia Legislativa que se cumpra as decisões dessa casa. Não, Excelência. Só desculpa. O senhor não pode mais se manifestar, só nos autos agora. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião, convidando para a próxima a ser realizada 25/9, para o oitivo do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS. Muito obrigado a todos. A CPMI, que estava sendo a CPMI do circo, começa a surgir efeito e prende então o carregador de mala do careca do INSS que saiu algemado ali da casa, ali em Brasília, e a casa vai caindo para esses criminosos que roubaram a nação brasileira. Lula da Silva que fica esperto que vai chegar em peixe grande. Meus amigos, preste bem atenção nas próximas informações e me ajude a compartilhar. PL pressiona por anistia ampla para envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Sigla não tem o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro para aceitar a proposta de dosimetria. Parlamentares do Partido Liberal PL buscam garantir anistia e não apenas redução de penas para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro de 2023. Uma reunião com o relator do projeto da dosimetria, Paulinho da Força, está marcado para esta terça-feira, dia 23, às 3 horas, com o intuito de negociar um texto que atenda essa demanda da oposição. O líder do partido na Câmara, Cavalcante, conversou nesta segunda-feira, dia 22, com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os rumos da proposta. Condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado em 2022, o liberal mostrou insatisfação em relação à proposta que trata apenas da dosimetria das penas. Pressão do PL por anistia ampla. Segundo informações do portal Poder 360, o PL considera apresentar uma emenda ou votar contra o projeto caso não haja previsão de perdão amplo. O partido avalia que sua base não apoiará uma proposta restrita à redução de sentenças sem contemplar a anistia. Na quarta-feira, 17, a Câmara aprovou o regime de urgência para o projeto de lei que busca anistiar os condenados pelos atos ocorridos na manifestação do 8 de janeiro. Ao todo, ao fim de acelerar o debate sobre o tema, foram 311 votos favoráveis e 163 contrários. O texto em discussão, de autoria do Marcelo Crivella, e apresentado em 2023, amplia a anistia para todos os envolvidos em atos desde o 30 de outubro de 2022. E não apenas para quem esteve na Praça dos Três Poderes em Brasília nos primeiros dias em 2023. Apesar da tramitação acelerada, parlamentares avaliam que uma anistia abrangente enfrenta resistência no Congresso e de parte significativa da opinião pública, o que pode prejudicar a imagem dos deputados em um ano pré-eleitoral. O projeto de Crivella deverá servir de base para substitutivo e busque consenso, mas o PL insiste em que a proposta precisa incluir perdão total, postura que pode beneficiar Bolsonaro. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. La administración comprende completamente la ansiedad de los agricultores. Estamos muy conscientes de este problema. Ha sido parte de nuestras discusiones. Las discusiones del equipo comercial con sus homólogos chinos. Pide cualquier acción específica. No tengo ninguna noticia al respecto para ti hoy, pero puedo asegurarte completamente. Todo el Consejo Económico Nacional en este edificio, así como nuestro secretario de Agricultura,
Bruce Rollins ha estado hablando con el equipo de comercio sobre esto. Ha habido muchas reuniones sobre esto. Y están muy atentos y preparados. Pero no tengo nada específico para ti hoy. Seguro, Selena. Gracias, Caroline. Pero el caso contra Leticia James fue investigado intensivamente durante 5 meses. Y el fiscal general elegido personalmente por el presidente Trump, Eric Sibe, no pudo encontrar ninguna evidencia de que cometió un delito. Así que el presidente está diciendo aquí que no importa si hay un crimen. Él solo quiere que sus enemigos políticos sean acusados. Bueno, déjame explicarte sobre Leticia James. Leticia James abusó completamente de su juramento de oficio. Leticia James estuvo activa y abiertamente involucrada en Lawfare. Hablas de militarizar el Departamento de Justicia. ¿Cuál fue el eslogan de campaña de Leticia James? Fue procesar a Donald Trump. Ella estaba diciendo que iba a procesar a Donald Trump, antes de que ella incluso supiera si Donald Trump cometió un delito. Lo cual, por supuesto, eso no son las palabras de un fiscal serio. Esas son las palabras de un político corrupto que está abusando de su poder. Ella hizo campaña activamente en eso. Ella también lideró la Casa de Brujas, la investigación de fraude financiero contra el presidente Trump y la organización Trump. En un tribunal de apelaciones, ese caso fue desestimado. Una sanción por fraude civil de $500 millones en agosto. Lo cual fue otra victoria para el presidente y lo exoneré de esta Casa de Brujas. Y demuestra que este es un individuo que es corrupto y abusó de su juramento de oficio. Y también tenemos evidencia de su fraude hipotecario. Y el informe de abril de un investigador de fraude de cuello blanco. Encontré que había evidencia documentada que James participó en un patrón consistente de comportamiento financiero y divulgaciones de propiedad que plantean serias cuestiones legales. Pero, ¿por qué el presidente no acepta las conclusiones de... ¿Es el Departamento de Justicia el que no presenta cargos contra Leticia James? De hecho, tenías a Bondi y Blanche, el alto liderazgo del DOJ que estaba en contra de destituir a Eric Seiberg, quien fue elegido nuevamente por el presidente Trump. Acabo de responder esa pregunta por ti, y el presidente tiene todo el derecho de expresar cómo se siente sobre estas personas, quien literalmente hizo campaña tratando de meterlo en la cárcel, quien literalmente intentó arruinar su vida y sus negocios, y quiere ver responsabilidad para aquellos que abusan de su cargo y abusan de su poder. Y Leticia James definitivamente hizo eso, ya sea que quieras admitirlo o no. Eso no es retribución, sin embargo, sí, es responsabilidad. Gracias. Sí. 2 preguntas de política exterior. El presidente Putin ha ofrecido el presidente Trump ha extendido por 1 año lo último para el tratado más reciente que elimina las armas nucleares. ¿Tiene la Casa Blanca alguna reacción al respecto? ¿El presidente quiere aceptar esa oferta? Y luego un problema separado. En general, ¿cuál es la respuesta del presidente o la reacción al número de países esta semana quienes planean o han reconocido el Estado palestino? 2 grandes preguntas, Jeff. A tú. Primera pregunta sobre Rusia. El presidente está al tanto de esta oferta extendida por el presidente Putin. Y lo dejaré comentar sobre eso más tarde. Creo que suena bastante bien. Pero él quiere hacer algunos comentarios al respecto él mismo, y lo dejaré hacer eso. En cuanto a todas estas naciones occidentales que son reconociendo un Estado palestino, el presidente ha sido muy claro en que no está de acuerdo con esta decisión. Él habló sobre eso en el Reino Unido, de pie justo al lado de su amigo, primera ministra Starmore, y él siente que esto no hace nada para liberar a los rehenes. ¿Cuál es el objetivo principal ahora en Gaza? No hace nada para terminar este conflicto y llevar esta guerra a su fin. Y francamente, él cree que es una recompensa para Hamas. Así que él cree que estas decisiones son solo más palabras. Y no hay suficiente acción de algunos de nuestros amigos y aliados. Y creo que lo oirás hablar sobre eso mañana en la ONU, Kristen. Gracias por unirte. Solo volviendo a esto, la historia de Leticia James.
¿Qué planea hacer el presidente Trump si la fiscal general Pam Bondi le dice a él, presentando los casos de sus oponentes políticos o acusando esos casos? Esa es una pregunta hipotética, Kristen. Eso no ha sucedido en este momento, pero sí vimos a un abogado estadounidense que no pudo encontrar suficiente evidencia. Y ahora ya no tienen trabajo. ¿Es eso algo que considerarías? Mira, el presidente apoya a Pam Bondi al 100%. Él dejó eso claro este fin de semana. Él respondió preguntas de todos ustedes anoche en el Air Force One. Él dijo lo mismo y así es como se siente en este momento. Soy solo una cosa más en la lista del fiscal general, adelante. El presidente apoyó, diseñando a Rusia como patrocinador del terrorismo. Si es su, solo devuelve a los niños ucranianos secuestrados. Y en segundo lugar, nosotros, acabo de enterarme a través de cuestionando eso, Hunter Biden dijo en las discusiones sobre sus indultos. ¿Cuál es la respuesta de la Casa Blanca a eso? Desafortunadamente, creo que no es sorprendente, y también es muy revelador que uno de los pocos perdones Joe Biden firmó, antes de irse, el indulto para su hijo. Todo lo demás fue firmado con un autopen, pero ese claramente era su propia firma. A tu primera pregunta sobre Rusia, no tengo noticias que compartir contigo sobre eso. Seguro en el amarillo. Según los informes de los medios, Maduro ha enviado una carta al presidente Trump. Pero el presidente Trump evita decir si lo ha leído. ¿Lo recibió él? Hemos visto esta carta. Francamente, hay muchas mentiras que Maduro repitió en esa carta. Y la posición de la administración. Venezuela no ha cambiado. Vemos el régimen de Maduro como ilegítimo y al presidente ha mostrado claramente que él está dispuesto a usar cualquier y todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas mortales del régimen venezolano en los Estados Unidos de América. Contexto de la carta. Adelante, el administrador para ti y luego adelante. Claro, gracias. Caroline Colombi, Border Hawk News. El administrador ha discutido abiertamente tomando acciones legales contra funcionarios en jurisdicciones santuario. Justo este último fin de semana vimos a un alcalde de Daniel Bliss montando y protestando fuera de la instalación de hielo cerca de Chicago. ¿Hay planes para comenzar a arrestar a los alcaldes o gobernadores santuarios? Avanzando. Yo. A menos que cometan un delito, no veo que los arresten. Pero si están violando la ley federal, si están violando la ley estatal, entonces deberían ser arrestados por la policía estatal y local. Si están violando la ley federal, entonces pueden esperar las consecuencias de ese comportamiento. Nick, gracias Caroline. ¿Le gustaría al presidente que el Congreso apruebe una ley nacional? Vacaciones en honor a Charlie Kirk anualmente. Esa es una pregunta interesante. Estoy seguro de que él no se opondría a tal cosa. Pero puedes plantearle eso tú mismo la próxima vez que tengas la oportunidad. Claro, y para seguir con lo que estaba diciendo, conozco al presidente. Está honrando a Charlie con la Medalla Presidencial de la Libertad. Hay algo más que... No sabemos si hay planes en marcha para honrar a Charlie. No en este momento, pero esperamos con ansias esa ceremonia de la Medalla de la Libertad muy pronto. Daniel le agradece a Caroline. Este viernes pasado, Adam Schiff, Tim Kaine presentó una resolución en Capitol Hill con el objetivo de detener el éxito ataques cinéticos contra narcoterroristas en el Mar Caribe. ¿Qué significa un movimiento como este? ¿Qué tipo de mensaje envía a las familias? Específicamente familias quienes han sufrido a manos de drogas mortales como estas. Definitivamente creo que envía el mensaje equivocado. Esperamos que nosotros, desearía que los demócratas se unieran a algo muy simple. Idea de terminar con el tráfico de drogas y asegurando nuestra patria. Y vi un informe esta mañana que la República Dominicana
En realidad, nos ayudó a incautar un barco que estaba en camino desde Venezuela a los Estados Unidos de América, con muchas drogas mortales a bordo. Y así, si realmente escuchas de las naciones caribeñas en la región, están agradecidos y reconocidos por los esfuerzos de la administración y están trabajando junto a nosotros para terminar con esta plaga de tráfico de drogas a través de sus mares. Seguro Karen. Durante el fin de semana, líderes democráticos Chuck Schumer y Hakeem Jeffries enviaron una carta a la Casa Blanca, pidiendo una reunión con el presidente, hablar sobre la financiación del gobierno. ¿Ha respondido la Casa Blanca a esa carta? ¿Y el presidente se sentará con ellos para hablar sobre esto? Dado que el plazo está ahora a 8 días de distancia. Las discusiones están en curso, con miembros tanto republicanos como demócratas de Capitol Hill. ¿Solo voy a? No tengo ninguna reuniones ni actualizaciones de programación para ti hoy. Pero lo que compartiré es lo que quiere esta Casa Blanca. Y lo que quieren los republicanos. Queremos una extensión de financiación limpia para mantener el gobierno abierto. Eso es todo lo que estamos defendiendo. Una simple extensión de presupuesto limpia, un directo. Solución responsable para mantener el gobierno abierto hasta el 21 de noviembre. Y permitir que el proceso de asignaciones anuales avance. Y yo añadiré, este es el mismo presupuesto que los demócratas aprobaron hace 6 meses. Solo ajustado por inflación. Y desafortunadamente, de repente ahora quieren cerrar derrocar al gobierno, y si el gobierno está cerrado, solo va a ser culpa de los demócratas. Y solo lastimará a los más vulnerables en nuestro país. Nuestros mayores, nuestros veteranos, nuestras familias militares, una seguridad cada vez mayor para los miembros del Congreso, lo cual es algo que esta Casa Blanca y la administración apoyan. Y si miras hacia atrás las declaraciones hechas por Chuck Schumer y Hakeem Jeffries en el pasado, ellos también hemos abogado en contra de un cierre y por mantener el gobierno abierto. El mismo demócrata Chuck Schumer dijo un cierre significaría caos y dolor. Y un innecesario dolor de corazón para el pueblo estadounidense. Dijo que evitar un cierre es muy buena noticia para el país. Para nuestros veteranos, para los padres y los niños, para agricultores y para pequeñas empresas. Hakeem Jeffries también dijo que se trata del daño. Las familias se verán afectadas si hay un cierre del gobierno. Los agricultores serán perjudicados y los viajes de vacaciones se verán afectados. Los demócratas claramente saben qué es lo correcto que se debe hacer aquí. Es para unirnos con los republicanos para aprobar esta extensión de financiación limpia. Eso es lo que quiere la Casa Blanca y el presidente. Y con eso, los veremos a todos a las 4 para este gran anuncio más adelante. Gracias, chicos. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal do Braddock Show. Acompanhem este vídeo até o final. Bomba, bomba, bomba chegando diretamente de Nova York. Pessoal, acompanhe este vídeo até o final, não vai tomar muito o seu tempo e você vai sair muito bem informado. Pessoal, como eu falei, deixando os créditos ao canal do Braddock Show, se não é inscrito neste canal aqui, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Né, Constantino? Ainda não, mas chegaremos lá provavelmente, né? Porque são cúmplices. Claro que o Alexandre assumiu a face dessa ditadura de toga, ele é o maior símbolo, o maior ícone. Muitas decisões foram feitas de forma monocrática e depois validadas pelo colegiado, né? Muitas pela primeira turma e por aí vai. Mas
A nota do Dino fala que os países têm uma admiração mútua, que na verdade que o Brasil sempre admirou a Suprema Corte americana. Bom, o que o Antonin Scalia, grande justice apontado pelo Reagan, acharia do ativismo político, da militância desses ministros do Supremo do Brasil? É uma piada de mau gosto, Flávio Dino, o comunista que foi no mesmo ano dos 3 poderes, foi no mesmo ano senador, ministro de governo no Executivo e foi para o STF ser ministro do Supremo. Então, é uma piada de mau gosto, né? Ficar apelando para essa coisa de 200 anos de boa relação não vai sensibilizar os americanos. Os americanos não estão brincando em serviço. E quem não entendeu isso ainda vai pagar uma alta fatura. Então, o Flávio Dino e o Gilmar Mendes, que se manifestaram publicamente se solidarizando com o Alexandre de Moraes, são os 2 nomes mais cotados para próximas sanções Magnitsky. Agora, essa lista grande que você leu aí de perda de vistos, né? Lembrando que visto é um privilégio, não é um direito, o país recebe quem quer em seu país, né? Em sua casa, essa lista vai mostrando que é preciso ir fechando o cerco, por mais que seja uma sanção mais leve, mas incomoda, né? Imagina a mulher que quer gastar dinheiro nos outlets de Orlando, aqui na Flórida, em Miami, quer viajar para Nova York e começa a não poder, né? Então vai começar a ter briga conjugal. Mas a perda de visto é uma sanção mais leve. Só que vai mostrando que vai fechando o cerco contra aqueles que acharam que nada ia acontecer, porque repetiam a máxima que desde os julgamentos de Nuremberg não vale mais, que estava apenas cumprindo ordens. Não tem essa, meu amigo. Se você está cumprindo ordens de um tirano, você está agindo como cúmplice da tirania. É o óbvio, ululante. Pois é, e lembrando, tudo isso poderia ter sido evitado política e estrategicamente. O sistema de poder no Brasil definiu: temos que arrebentar com Bolsonaro e o bolsonarismo. E olha o custo. O custo, primeiro, foi para a nação brasileira, e agora está sendo no CPF dessas pessoas. Mas o Brasil já se arrebentou com essa história toda. É triste, é grave. E vem mais consequência por aí. Imagina na hora que começar o verdadeiro combate ao esquema do narco-estado tupiniquim. Aí que eu quero ver neguinho pulando pior que pipoca na panela. Aí o bicho vai pegar. Tá ligado no Bradock Show, Americanas? Tem um detalhe importante nessa sanção aí. Contratos com empresas que tenham cláusula de compliance podem acabar sendo também sancionados ou cancelados por empresas que têm essa cláusula nos acordos com o escritório de advocacia da Viviane. Cartões de bandeiras americanas não podem mais ser usados pela família Moraes. Vistos de familiares deles já estavam suspensos desde julho. Marco Rubio havia sinalizado novas medidas após a condenação de Bolsonaro. E aí a coisa pegou. E era esperado, Rodrigo Constantino, que isso acontecesse. Já era previsível, todo mundo sabia que Viviane Barço Moraes teria a sua conta bloqueada pela Magnitsky. Não se imaginava que isso se estendesse também ao Instituto Lex, onde eles cometeram aí, não sei se um pecado, não sei se uma falha, eles colocaram todos os bens da família nesse instituto, que não é uma empresa imobiliária, né? É um instituto que trata de questões jurídicas. Então a Magnitsky vai pegar feio, Rodrigo Constantino. Veja, há total coerência nisso, né? Porque para os americanos, quando eles olham a operação desses escritórios de cônjuges, né, eles entendem que isso aí é mais do que promiscuidade, que todo brasileiro também deveria reconhecer que é, no mínimo, promíscuo. Mas eles chamam de corrupção mesmo. De onde vem o dinheiro todo do Alexandre de Moraes para gastar 16 milhões num ano só em imóveis? Né? Um imóvel de 12 milhões de reais. O dinheiro vem da dona Vivi, pelo escritório de advocacia, que cobra milhões de vários clientes parrudos, que tem causas e interesses no STF. E os próprios ministros do STF já julgaram que não tem nenhum problema nisso. Né? Não tem nenhum problema, nada para ver aqui circulando. Então, é óbvio que os americanos tinham que estender
uma Magnitsky ampliada, na verdade não é que a Viviane foi sancionada, ela entrou dentro da sanção do abusador de direitos humanos, senhor Alexandre de Moraes, por ser cúmplice, por ser a válvula de escape que ele usava para burlar a sanção. É disso que se trata aqui, né? Ela tem mais de 50% das cotas do escritório, então automaticamente o escritório também está incluído na sanção, o que vai representar perda de milhões e milhões de dólares de receita por ano para o escritório. Eu já ouvi uma cifra de 150, né? Não sei se é verdadeiro ou não. O secretário Bassen, do Tesouro Americano, comparou o casal com Bonnie and Clyde, que vivia pelos Estados Unidos dando golpes, né? Ou seja, chamou de quadrilha. Disse basicamente que o governo o Brasil é governado por uma quadrilha na corte mais alta do Poder Judiciário, né? E o mais bizarro de tudo, Serrão, foram as notas. A nova sanção representa também a politização e o desvirtuamento na aplicação da lei, diz um trecho da nota do Itamaraty. O típico comunista acusando seu adversário, né, daquilo que ele faz na prática, que é exatamente o Brasil. Como integrante do STF, continuarei a cumprir minha missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade, diz um trecho da nota do Alexandre de Moraes. É muita cara de pau. E, por fim, no Brasil, a quase totalidade da sociedade reconhece a importância histórica de um julgamento e punição por uma tentativa de golpe de Estado, diz um trecho da nota mais cafajeste que eu já vi do próprio STF. Quem escreveu essa nota, né? Não foi o colegiado, mas tem o carimbo da instituição. Quase a totalidade, eles ignoraram pesquisas, ignoraram manifestações enormes nas ruas, ignoraram a última eleição municipal, ignoraram todos os indícios de que, grosso modo, para deixar barato para eles, metade do povo brasileiro não está gostando da conduta do STF. Pede o impeachment do Alexandre de Moraes, mas talvez seja porque eles não consideram bolsonaristas, a direita, os conservadores, os patriotas, gente. É um processo total de desumanização, além da criminalização da direita. Agora vemos a desumanização chegar nesse patamar. A quase totalidade aplaude o julgamento. De onde eles tiraram uma fake news dessas? Fica a pergunta. Agora, como alguém que é alvo do Alexandre de Moraes, eu posso dizer sim, dá um gostinho, uma sensação de justiça sendo feita no dia de hoje. Então, grande dia, um dia importante. É, um dia importante, com certeza. E o Lex Instituto comprou 2 imóveis por 16 milhões de reais só em 2025, como já antecipou Rodrigo Constantino. Um duplex de 362 metros quadrados em Campos do Jordão por 4 milhões de reais em março. Uma mansão em Brasília comprada à vista por 12 milhões recentemente. A família Moraes já tinha apartamento no mesmo prédio, comprado em 2014 por mais de 4 milhões. Um imóvel similar no mesmo edifício é anunciado por 7 milhões. Por isso, os Estados Unidos avaliam que o escritório de Viviane é impulsionado por Moraes no STF. O Lex não poderá mais fazer negócios com americanos ou usar cartões dos Estados Unidos. Carol Esponza, esse ponto é que é o ponto estranho dessa história. Como é que um instituto que é ligado à família tem os patrimônios, tem os bens imóveis da família? Isso não é comum. Quem quer ter os seus bens não em nome pessoal, abre uma imobiliária e não um instituto. Pois é, Serrão, a gente está vivendo esse momento de holding familiar, no máximo uma offshores. A gente sabe que a Magnitsky ia chegar para a Viviane Bassi, não tinha jeito. Como você explicou aqui, a questão é que ela tem 50% da empresa, né, dessa Lex, ela é sócia do escritório que faz essas transações em nome do Moraes, né? Porque o STF agora mudou o entendimento, existe uma súmula ali, a súmula 13 do STF, que
que combatia o nepotismo. Mas aí o STF votou aquele famoso, né? Se o entendimento é meu, faço o que eu quiser com ele. O STF foi lá e votou que não tem problema nenhum, não tem mais problema nepotismo. Então as esposas dos ministros podem advogar no STF. A gente tem a Viviane, a gente tem a esposa do Zanin, a gente tem a esposa do Gilmar, todas elas com grandes escritórios ali ganhando milhões para advogar para o STF. Como a sanção Magnitsky vai para qualquer né, dinheiro que eles tenham no banco, eles começaram a comprar imóveis em nome de um instituto. E tudo isso às vésperas dessa sanção. Então, claramente, uma forma de tirar o dinheiro líquido ali de investimento de banco, jogar em imóvel, porque de fato a Magnitsky não se aplica a imóveis no Brasil. De novo, a questão não é o dinheiro que está no banco, a questão é que eles não poderiam mais ter qualquer conta em banco, não pode fazer qualquer tipo de transação bancária. Então, hoje até mais cedo conversando com o deputado Eduardo Bolsonaro, que trouxe, então, todas essas informações, falando exatamente isso, né? Que quem está nos Estados Unidos, né, ele, Paulo Figueiredo, toda a administração, toda a alta cúpula do governo americano que está acompanhando de perto tudo isso, está vendo essa movimentação financeira. Então, cadê aquela narrativa, né, da assessoria de imprensa oficial do governo, da TV aberta, falando não tem nenhum ministro com medo, nenhum quer ir para a Disney no curto prazo. Pelo visto, a Disney chegou mais cedo para eles, né? Pois é, a Disney do formato de Pateta. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Estados Unidos revogam o visto de Jorge Messias, advogado-geral da União. Também nesta segunda-feira, o governo norte-americano sancionou a esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, Viviane Bark de Moraes, além da empresa da qual ela e os filhos do magistrado são sócios. O governo dos Estados Unidos revogou o visto do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. A informação é da agência de notícia Reuters. Nesta segunda, a administração do presidente Donald Trump já havia anunciado a aplicação de sanções da Lei Magnitsky à mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Viviane Bark de Moraes, e ao Instituto Lex, que é ligado à família do magistrado. A medida foi divulgada pelo Departamento de Tesouro norte-americano e inclui congelamento de eventuais bens sob jurisdição dos Estados Unidos e restrição a transações financeiras internacionais. O ministro Alexandre de Moraes já tinha sido alvo da Magnitsky em 30 de julho. O ministro se manifestou e chamou a decisão do governo Trump de agressão injusta. Rubio disse que Charlie Kirk, na verdade, né, queria ganhar as universidades dos Estados Unidos. Eu era cético e indaguei se não teria lugar mais fácil. Cuba comunista. Senador cubano e chefe do Estado americano listou o que chamou de contribuição imensurável do ativista no campo educacional e na disputa ideológica nas instituições do país. O senador norte-americano Marco Rubio, de origem cubana, discursou neste domingo durante o velório de Charlie Kirk e recordou a ambição do ativista em levar o debate conservador para dentro das universidades dos Estados Unidos, espaço que descreveu como dominado por visões progressistas. Rubio admitiu que inicialmente duvidava do alcance dessa estratégia. Eu me lembro de pensar naquela época e confesso que eu estava um pouco cético. Eu disse, sério? Você vai tentar fazer isso com os campi universitários? Porque não começa em algum lugar mais fácil, como em Cuba comunista, por exemplo. Segundo o senador, o tempo demonstrou que Kirk estava certo, mas o meu cetismo foi provado errado. De lugar em lugar ao longo dos últimos 12, 14 e 16 anos, nós vimos esse renascimento, afirmou. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo. Fala, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com esta bomba gigantesca nesta terça-feira. Pessoal, acompanhe este vídeo até o final para não perder absolutamente nada das informações. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece
na política. Pessoal, deixando os créditos ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Quero que vocês comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. O escritório de advocacia, mas o objetivo ali é asfixiar, né, financeiramente o ministro Alexandre de Moraes, que foi o primeiro alvo das sanções. Paula, vamos lá. Na verdade, o governo americano está avisando há muito tempo que isso ia acontecer. E eu acho que o aviso mais enfático foi a carta de Donald Trump no dia 9 de julho, e muitos disseram que aquela carta seria mais uma bravata do Trump, que o Trump fala bastante, que ele fala e depois ele deixa para lá, e que o Brasil nem é um player tão importante assim para os americanos, e não é bem assim. Ainda bem que nós aqui da Oeste, é só voltar a fita aí de todos os nossos programas, todos os nossos artigos, nós estamos falando há muito tempo. Isso vai acontecer. Bom, por várias questões, né? A gente sempre fala do quebra-cabeça que os americanos fizeram já. Antes a gente falava do quebra-cabeça que os americanos estão fazendo em relação ao Brasil. É o Irã aqui, é a politização do judiciário ali, enfim. E o fato é que nesse quebra-cabeça tem, por exemplo, que os americanos não querem que o Brasil caia no colo da China. Ainda tem esse agravante. Outro problema que, para os brasileiros do sistema, né, o STF, essa composição do STF, mais a base governamental, é que eles ainda não entenderam, ou talvez até entenderam sim, quem é Marco Rubio, filho de cubanos, que sabe muito bem o DNA, conhece o DNA da verdadeira opressão, de regimes totalitários, de como isso funciona, da censura, da perseguição política, da caça às bruxas. E aí, de vez em quando, no passado, a gente via, né, uma declaração aqui no Brasil, mas a mais nova aplicação da sanção Magnitsky, eu não diria nem que é uma aplicação da sanção, mas é uma extensão das sanções aplicadas contra Alexandre de Moraes. Você passa os olhos ali no X, no antigo Twitter, e absolutamente todos aqueles players importantes nessas sanções, eles estão falando sobre isso. Então a gente começa, por exemplo, com o próprio secretário Marco Rubio, que é o secretário de Estado, que poderia estar preocupado com outras 300 coisas, mas não, hoje ele fez questão de ir até o X e tuitou: os Estados Unidos estão sancionando uma rede de apoio fundamental ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e sua holding, o Lex Institute. Que isso sirva de alerta para outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos, protegendo e facilitando a atuação de atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. Aí logo depois veio o secretário de Tesouro, Scott Bessent, também na mesma batida, e disse: Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Departamento de Tesouro continuará focando indivíduos que fornecem apoio material a Moraes em suas violações de direitos humanos. E aí tudo foi, né? O departamento todo ali encarregado, tanto do Tesouro como de Estado, eles continuaram indo até o X, e aí o Darren Beattie, que é o responsável pelas aplicações da Lei Magnitsky e que faz parte, é o subsecretário para assuntos do hemisfério ocidental, ele também declarou ali oficialmente: o presidente Trump e seu governo se opõem firme e enfaticamente ao complexo de perseguição e censura do juiz de Moraes, violador de direitos humanos sancionado.
que essa última rodada de sanções e restrições de visto da Global Magnitsky sirva como um claro alerta para aqueles que se mostram cúmplices da campanha obscura de Moraes contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores. E aí, Paula, a própria embaixada no Brasil também foi ao X e tuitou: Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, incluindo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Departamento de Tesouro continuará a focar em indivíduos que oferecem apoio material a Moraes enquanto ele abusa dos direitos humanos. E a embaixada, mais uma vez, foi ao X e tuitou: hoje, o Departamento de Tesouro sanciona o Lex Instituto de Estudos Jurídicos por seu apoio ao ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Também foi incluída na lista de sanções hoje Viviane Barsi de Moraes, esposa de Moraes, que atua como diretora do Instituto Lex. Eu peço perdão pelo comentário um pouco extenso, mas eu achei, Paula, importante nós mostrarmos que os americanos eles estão muito unidos em torno do assunto Brasil, porque eles já entenderam que o que nós estamos vivendo no Brasil hoje não tem nada de Estado de Direito, não tem nada de democracia, não tem nada de república federativa, muito pelo contrário. Estamos diante de um regime totalitário comandado por Alexandre de Moraes. Falamos, né, de maneira extensiva sobre o gabinete paralelo e a polícia secreta dele, usando o TSE para essa perseguição política. E agora os americanos estão aí, num belo uníssono, dizendo basta e nós vamos não interferir na soberania, mas nós vamos aplicar as sanções que nós podemos aplicar em território americano. Portanto, qualquer outra pessoa que disser mas isso é um ataque à soberania do Brasil, não tem interferência nenhuma na soberania do Brasil. A vida deles, de todos os sancionados, a vida pode continuar tranquilamente no Brasil, mas em solo americano agora vai ser mais complicado. Bom, a Ana trouxe a repercussão do governo americano em relação às sanções à mulher do ministro Moraes. A gente traz como repercutiu aqui, porque, claro, o ministro Alexandre de Moraes publicou uma nota criticando a decisão dos Estados Unidos. Abre aspas, a ilegal e lamentável aplicação da lei Magnitsky, a minha esposa, não só contrasta com a história dos Estados Unidos da América, de respeito à lei e aos direitos fundamentais, como também violenta o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Independência do judiciário, coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros que não aceitarão coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional conferida soberanamente pelo povo brasileiro. As instituições brasileiras são fortes e sólidas. O caminho é o respeito à Constituição, não havendo possibilidade constitucional de impunidade, omissão ou covarde apaziguamento. Como integrante do Supremo Tribunal Federal, continuarei a cumprir minha missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade. O Itamaraty também reagiu e classificou como indevida a sanção imposta pelos Estados Unidos a Viviane Barsi de Moraes. Em nota, o governo brasileiro disse receber com profunda indignação a decisão e acusou os Estados Unidos de ingerência em assuntos internos do Brasil. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que a aplicação da lei Magnitsky, nesse caso, representa politização e desvirtuamento do instrumento. O Supremo Tribunal Federal também se manifestou sobre o caso e divulgou uma nota oficial destacando o seguinte: o Supremo Tribunal Federal lamenta e considera injusta a aplicação de sanções à esposa do ministro Alexandre de Moraes. Infelizmente, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. Estamos diante de um julgamento que respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa com total publicidade. No Brasil, a quase totalidade da sociedade reconhece a importância histórica
de um julgamento e punição por uma tentativa de golpe de Estado. Se já havia injustiça na sanção a um juiz pela sua atuação independente dentro das leis e da Constituição, ainda mais injusta é a ampliação das medidas para a família do magistrado. Fecha aspas para essa nota institucional do Supremo. Solidariedade a Alexandre de Moraes e a sua família, classificando a sanção como uma medida arbitrária que afronta a soberania nacional e a independência do Poder Judiciário. Segundo Gilmar Mendes, punir um magistrado e seus familiares pelo cumprimento de deveres constitucionais representa um ataque direto às instituições republicanas. E aí, perdoe-me que eu também me estendi um pouquinho aqui, mas a gente precisava trazer essas notas oficiais que foram publicadas. Piotr, a gente começa com você aqui no estúdio. Ministro Gilmar Mendes, comentarista geral da Nação, já também publicou na sua rede social o espírito de corpo aí já esperado de uma ala do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco a gente inclusive traz um bastidor do nosso repórter Christian Costa, porque parece que essa nota divulgada, nota oficial do Supremo, não foi de tão comum acordo com todos os 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal. Piotr, e a questão que fica é se a estratégia do governo americano vai ser mirar, né, no ministro Alexandre de Moraes como alvo principal, né, ou se outros ministros do Supremo Tribunal Federal também poderão ser afetados aí com a Magnitsky. Paula, me referindo a todos esses posts que a Ana trouxe do governo americano, todos são, obviamente, têm peso e nós estamos falando do secretário de Estado, mas eu creio, se a gente puder pegar só o extrato do que disse o secretário do Tesouro, em que ele diz claramente aqui, e isso aqui está muito claro, que o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos continuarão a mirar indivíduos que providenciam, que ajudem materialmente, deem suporte ao ministro Moraes enquanto ele continua seus abusos de direitos humanos. Ou seja, é o Departamento de Estado, é o Departamento de Tesouro quem aplica a Magnitsky. Se ele está dizendo que todo mundo que ajuda, essa lista está longa ainda. Porque, óbvio, a ideia da lei é asfixiar um abusador dos direitos humanos, um sancionado pela lei Magnitsky. Quem aplica a lei está deixando muito claro que não vai cessar. Muito pelo contrário, continua a investigar todo mundo que dê algum suporte ao ministro Alexandre de Moraes. Então, para mim, aqui reside exatamente a efetividade da ação. Não diminui em nada o que disse o secretário de Estado, longe disso. Até porque quem não conhece os Estados Unidos da política americana, depois do presidente, é o secretário de Estado, porque os Estados Unidos são um país com atuação no mundo inteiro. Desde a Segunda Guerra Mundial, as eleições americanas não interessam só aos americanos, interessam ao mundo, né? Então, claro que uma posição do Departamento de Estado é muito, muito duríssima, mas aqui, do ponto de vista operacional, o Departamento de Tesouro está intimamente ligado a toda essa operação. Vou agora aos pontos que você trouxe aqui da reação brasileira. Primeiramente, que essa nota assinada em nome do Supremo Tribunal Federal está na cara que não foi dita por todos eles. Isso me parece muito mais do próprio presidente do Supremo, o Roberto Barroso, e ele diz lá quase a totalidade dos brasileiros, de qual pesquisa ele se fundamentou. Porque eu tenho, sim, manifestações e as da direita têm sido maiores. As pró-anistia têm sido maiores, as contra o Supremo têm sido maiores. E eu tenho também uma medição muito clara de quem realmente consegue voto no país. Basta ver a última eleição municipal. E se você quiser comparar com a eleição presidencial, basta também entender como que o Supremo e como que, por exemplo, o TSE agiu naquela eleição ou agiram naquela eleição. Bom, não foi exatamente paridade de armas. Essa é a reclamação da oposição. Eu tenho agora um julgamento, para lembrar, do ministro Fux, um julgamento quando ele comparou com o mensalão, ele que está no Supremo desde aquela época, um julgamento a jato, para condenar o principal líder e colocar dentro de casa, por enquanto é uma prisão domiciliar, impedir que essa pessoa fale, o principal líder da oposição no país hoje, um ex-presidente da República. Em quantos meses isso aconteceu? 7, 8 no máximo?
que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. É Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. É Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus. Flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. É Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.